Se eu não tivesse baixado aquele aplicativo, nada disso teria acontecido. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci meu marido. E olha que foi de um jeito bem moderno, através de um aplicativo de relacionamento. A gente ficou conversando por vários meses até que a gente se decidiu de se encontrar num momento especial que foi na véspera do ano novo. E desde esse dia a gente nunca mais deixou de se ver. Mas calma, porque no meio dessa história toda teve distância, pandemia e muitas outras coisas que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo. Então fica aqui comigo até o final, que essa história é muito especial pra mim. Para vocês entenderem melhor a história, eu preciso voltar no tempo. Então, eu saí do Brasil em 2018. Foi quando eu vim pra cá no meu período de au pair, né? Se você não sabe, eu moro nos Estados Unidos e eu vim pra cá como au pair. Hoje em dia eu sou casada, enfim, e hoje eu tô aqui contando minha história de amor. Mas eu saí do Brasil solteira. Eu nunca fui muito namoradeira, assim, eu não tive muitos namorados. Eu acho que eu tive no total de 3 e foram bem curto prazo, assim, sabe? Um que durou muito tempo, assim, vamos dizer 1 ano e meio por aí, mas foi isso. Aí eu vim pra cá muito animada com o meu intercâmbio, né, dessa nova fase que eu estava vivendo e sem muita expectativa, assim, sabe? O meu período de au pair aqui, né, 2 anos, na minha cabeça era tipo, ok, vou morar aqui durante esses 2 anos e vai ser ótimo, sabe? Assim que eu cheguei aqui, eu baixei o aplicativo. Mas eu baixei o aplicativo assim, realmente pra, né, curtição, nada sério. E aí eu desinstalei um tempo, conheci algumas pessoas, assim, fui num date de tipo assim, ir jantar e nada mais, nada além. E eu desinstalei o aplicativo. Desinstalei o aplicativo porque só tinha, né, quando eu falava que era brasileira, sabe como é que é o estereotipo, né? Falou que era brasileira e já vinham com segundas intenções e eu não tava muito com paciência, né? Porque, ai cara, se você já tá nessa, já sei muito bem o que você quer. Enfim, desinstalei. Fui viver minha vida de au pair. Viver minha vida de au pair como se nada tivesse acontecido. E aí, um belo dia, eu tava meio que me sentindo sozinha. Tipo, eu vim em julho de 2018. Quando foi, assim, final de agosto pra setembro, eu instalei de novo. Comecei a ter outros caras no meu aplicativo, mas a mesma vibe, tipo, só estereotipo, falava de sexo, que brasileira é isso, brasileira é aquilo, e eu já tava meio que cansativa, né? Então eu meio que deixei o aplicativo de lado, não desinstalei, mas deixei de lado. Um belo dia eu tinha a minha melhor amiga, minha primeira melhor amiga aqui, era uma menina da Tailândia, e a gente morava numa cidade que não tinha muita coisa em volta, era uma cidade bem assim pequena, sabe? E era nas montanhas, então tipo assim, não tinha Starbucks perto. Se eu quisesse ir pra um restaurante, alguma coisa, eu tinha que descer a montanha por volta de uns 20 minutos e dirigir na próxima cidade, pra chegar até a próxima cidade. E nesse dia a gente tinha saído cedo, né? Nós duas tínhamos terminado nosso plantão cedo e ela foi e falou assim, ai, vamos pegar Starbucks? Eu falei, mas é 45 minutos de distância o próximo Starbucks. Ela, ai, vamos. A gente bota o carro, bota a música. Eu falei, vambora. Chegamos na cidade mais próxima, que era a cidade de Santa Rosa, que é a cidade que eu moro atualmente. E aí a gente pegou o nosso café, estávamos ali sentadas. Aí eu falei, ai, vou tentar abrir o aplicativo aqui. E comecei a abrir o aplicativo. Aí fui passando um X num, X no outro, coração em um, coração em outro, e aí eu vi a foto do meu marido. Eu olhei pra ele, porque tipo, meu marido, a verdade meu marido nunca foi o tipo de homem assim que eu me relacionaria no Brasil, assim, sabe? Óbvio que, sei lá, não era o tipo físico, não era nada do que me atraía. Mas eu olhei pra ele e falei, ele postou umas fotos assim, eu falei, as fotos legais, né? Eu tinha gostado, eu falei, vamos ver. E assim, eu literalmente tinha dado like sem nenhuma intenção, sem pensar assim, sabe? Aí eu dei. Terminamos nosso café, voltamos pra casa, tudo maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, eu recebi uma notificação do aplicativo de que eu tinha tido um match. E eu usava o Bumble, porque o Bumble na época, hoje não mais, eu já conversei com algumas amigas solteiras e elas me disseram que mudou.
Mas na época, o Bumble, a mulher que dava permissão pro homem falar com ela. Ela poderia selecionar ali os caras, mas o cara só conseguia falar com ela quando a mulher permitia. Aí eu vi que ele tinha me dado um match, eu aceitei e tal, falei, ai, enfim. E a gente começou a conversar. Isso foi finalzinho de agosto pra setembro, pra início de setembro. E é aquela coisa de aplicativo, gente. Ai, graças a Deus eu tô casada, porque não dá mais pra mim essa vida. Como você tá, tudo bem, o que você faz da vida, isso e aquilo, e foi nessa, né? Porém, eu acabei recebendo match de outros rapazes. Eu era muito briguete, não vou mentir. Graças a Deus eu sou universal. Mas eu não estava conversando só com meu marido na época, eu tava conversando com outros rapazes. Mas tipo assim, só conversa mesmo, tá? Não tô querendo dar uma de santa não, mas era só conversa mesmo. E aí a gente conversou e tal. Como eu falei, eu fui pra dates com outros rapazes, mas era só jantar e praticar o inglês, porque eu queria muito praticar meu inglês. Na verdade, a intenção do meu aplicativo, de baixar o aplicativo, era de praticar o inglês. Eu fiquei conversando com meu marido do início, vamos dizer, início de setembro até dezembro. Tipo, a gente nunca tinha se visto, só conversa, só conversa, só conversa. E às vezes eu mandava uma foto de uma coisa ou outra do que eu tava fazendo, enfim. Só conversa. E ali eu tava meio que praticando meu inglês. Mas, tipo, a gente nunca tinha se visto. Chegou dezembro, minha família decidiu ir pro Havaí. E eles falaram que eu podia ficar, eu não precisava ir. Fiquei com ódio, porque eu queria ter ido pro Havaí, né? Mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Enfim, fiquei em casa, véspera de Natal. Foi véspera de Natal ou não? Véspera de Ano Novo de 2018 para 2019. Eu no meio das montanhas, como eu falei, minha família morava na montanha. Nada pra fazer, tipo, nada, porque realmente o lugar que eu morava não tinha nada, só tinha uma igreja adventista e só tinha uma faculdade. E tipo, não tinha nada pra fazer, eu não tinha nada pra fazer, não tinha ninguém pra visitar porque eu não conhecia ninguém. Lembra, eu tinha acabado de chegar em julho, então eu não conhecia ninguém. E ele, né, me perguntou, ele falou, o que você tá fazendo hoje? Aí eu falei assim, eu tô em casa de bobeira, porque minha família viajou, enfim, eu tô sozinha, vou passar ano novo sozinha. Eu literalmente ia passar ano novo sozinha, no meio do mato. Aí ele falou assim, eu saio do trabalho por volta de umas 7h30, você quer pegar um filme, você quer fazer alguma coisa? Porque, tipo, eu era muito apaixonada por filme de terror, né? E aí ele foi e falou assim, você quer assistir algum filme? Tem algum filme que você nunca viu e tal? Aí eu falei assim, sim, vambora. E aí, gente, não façam o que eu fiz, tá? O primeiro encontro. Mas eu sei que muita gente faz, então estou aqui pra dar lição de moral, não. E aí eu peguei, fui e dirigi, porque assim, na minha família eu não era permitido receber pessoas em casa, no caso eles não conhecessem ou eles não tivessem. E eu super entendia isso, né? Então eu tive que ir até o meu marido, na época, suposto ficante, sei lá o que a gente era na época. E aí eu dirigi até lá e a gente se conheceu e aí a gente pegou, assistimos filme e tal, e aí a gente ficou. Desde então, a gente nunca mais parou de se ver. Tipo, eu trabalhava de segunda a sexta como au pair, era sábado e domingo eu vinha pra Santa Rosa e tipo, de Santa Helena pra Santa Rosa era 45 minutos de carro. Eu amava, porque assim, essa região aqui de Sonoma County é a coisa mais linda, sabe, verde, meio que vale e sabe, os vinhedos, castelo, então assim, é a coisa mais linda, então eu amava dirigir, sabe? E eu ia assim, quando dava sexta-feira, minha filha, 5 horas da tarde, era beijo pra família, pra host family, e eu tava indo embora. E eles só iam me ver no domingo, por volta das 5 ou 6 da tarde, porque eu passava o final de semana todo com ele. Depois de 2 meses a gente saindo assim, eu perguntei a ele, eu falei, tá, a gente já tá 2 meses saindo, né, o que tá rolando? Aí ele falou, você já é minha namorada. Eu falei, eu tô namorando, gente, eu tô namorando. Porque eu não me ligava muito essa parada de namorar, não. Como eu falei, eu era muito briguete. Então, assim,
eu não me prendia, filha. Eu queria, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tipo, eu não tinha muita intenção de ficar aqui pra sempre. Só morando como au pair já era o meu objetivo. Quando eu vim pra cá, eu falei, bom, se eu chegar a ter um relacionamento com alguém, eu quero uma pessoa que literalmente vai me valorizar, que vai querer algo sério comigo, que não quer só brincadeira, né? Porque no Brasil, tipo, eu aprontei muito. Eu aprontei muito no Brasil e ninguém queria nada sério, entendeu? Ninguém queria nada sério. Então eu falei, bom, se for pra realmente engatar num relacionamento, que seja algo, sabe? Não queria ficar vivendo de Tinder e aplicativo como eu vivia no Brasil. E aí ele falou que a gente já tava namorando e eu falei, então tá. E desde então, tipo, depois de 2 meses que a gente tava junto, acho que no 3º mês ele me levou na festa de aniversário do sobrinho dele, fui convidada, né? E aí eu conheci a família dele, enfim, eles gostaram muito de mim, aquela coisa toda. E desde então a gente ficou juntos. A gente ficou namorando por 6 meses. Nesse mesmo período, desses 6 meses que estávamos juntos, eu decidi não estender com a família que eu estava aqui em Santa Helena. Não queria estender com eles. Eu até tentei ver famílias aqui, né, na Califórnia, mas as famílias estavam absurdamente loucas. As exigências delas eram, tipo, fora do sério. E eu falei, não, eu vou ficar aberta a outras famílias de outros estados. Se acontecer de eu ir para um outro estado, o que eu posso fazer? O meu objetivo no final aqui era completar a minha meta no meu intercâmbio, né? E quem quisesse estar comigo, meu filho, iria me esperar. E foi o que eu falei pra ele. Eu falei, olha, eu tô tentando achar família aqui, né, na Califórnia, mas se eu não achar, eu vou ter que ir pra outro estado. Então, assim, você tá disposto a ter um relacionamento à distância? Como que vai ser? Não, eu tô disposta a te esperar. Enfim, filha, foi isso que aconteceu. Eu acabei indo pro Colorado, porque eu não consegui achar uma família aqui na Califórnia e eu fiquei no Colorado. Colorado foi o meu melhor ano de au pair, eu tinha várias amigas brasileiras, sabe? Tem vídeos meus aqui no canal do meu período, né, no Colorado, passeios que eu fiz no Colorado, então assim, eu sempre vou exaltar o Colorado, eu amo. E foi muito difícil a despedida, porque por mais que, tipo, Colorado e Califórnia estão a 2 horas de avião, né, não é muito ruim. Mas ainda assim é outro estado, eles têm distância, tem saudades, enfim, como eu falei, a gente se via todo final de semana. E aí, né, ter que ir pra um outro estado já limita, só através do telefone, enfim. Falei, a gente vai passar rápido e a gente vai dar certo. Nesse meio período também a gente, tipo assim, foi aproveitando, sabe? Sem cobrança, sem nada. Mas eu super sempre deixei claro pra ele, falava pra ele, olha, eu sou imigrante e... infelizmente, pra eu estar nesse país, eu só tenho 2 opções. Ou casar, ou me tornar estudante. Não sei como é que vai ser nessa troca de visto, mas, tipo, eu não quero ficar aqui ilegal. Sempre disse que eu não ficaria aqui ilegal. E ele super entendeu, mas assim, eu não ficava tocando no assunto e nem, sabe, eu deixei a vida acontecer. Me mudei pro Colorado e a gente fazia videochamada todo santo dia. Eu falo pra vocês... Relacionamento à distância não é pra qualquer um. Se o casal não tem respeito mútuo, objetivo juntos, né, como casal, confiança, não dá certo, não dá certo. E assim, eu deixei muito bem claro pra ele o tipo de pessoa que eu era e o tipo de pessoa que eu queria para um relacionamento. E acho que ele viu isso nas minhas atitudes e tal. Eu nunca fui de mascarar nada, eu sou eu e assim, doida. E ele viu, ele gostou e é isso, entendeu? Sempre passei confiança, sabe? Tipo, a gente fazia ligações todos os dias. Depois que eu acabava a minha rotina, né, com a minha família. Então, ele sabia o que eu tava fazendo, aonde eu tava. Final de semana, eu às vezes fazia muita hiking com as minhas amigas, né?
Antes a gente fazia videochamada, ou então eu mandava mensagem pra ele: olha, estou indo pra essa hike, nesse lugar. Quando eu chegar dessa hike, eu vou te mandar foto com as meninas. Eu sempre mandava foto das hikes, dos lugares que eu ia, falava, a gente, né, falava como foi o meu dia e vice-versa. Então assim, a gente sempre mostrou confiança um pra outro. Eu, né, sempre fui, no Brasil, sempre fui rata de pista, né, sempre... Pra mim, era muito fácil saber quando o homem tava mentindo pra mim, porque o homem não sabe mentir. E eu sentia muita insegurança com os caras que eu tive no Brasil, né, como relacionamento, porque eu sabia que eles estavam mentindo. Graças a Deus eu nunca senti isso no meu período de namoro com meu marido, até porque, tipo, teve uma época que eu estava lá no Colorado e ele tava aqui, sozinho. Os amigos dele que vieram de outra cidade vieram pra visitar e eles foram num bar passear e tipo assim, eu nunca nem, tipo assim, senti que deveria ter feito alguma coisa. Não, nunca tive essa desconfiança, sabe? Então, pra mim ali, eu sabia que realmente era uma coisa bem séria, assim, que tava rolando. Eu fui viver meu segundo ano de au pair e ficamos nessa de relacionamento sério. Eu vim pra cá visitá-lo 2 vezes depois que eu saí da Califórnia pra morar no Colorado. Eu vim pra cá, tipo, logo um mês depois que eu fui pro Colorado, eu voltei pra visitá-lo. E em dezembro eu passei Natal também aqui com a família dele, com ele e com a família dele. Isso foi início de 2019, né? Dezembro, janeiro, início de 2019, foi quando eu vi ele. E aí a pandemia veio, né? A pandemia veio. E aí, minha filha, o negócio ficou feio. Porque, como a gente sabe, né? A pandemia foi o caos. Pra gente, foi uma insegurança porque os aeroportos estavam fechados, né? E a gente estava com a pretensão de ter ele viajando pro Colorado pra me visitar. Porém, com a pandemia tudo fechado, a gente não sabia o que ia acontecer. E aí foi no meu segundo ano, a pandemia toda foi no meu segundo ano de au pair. Falei assim, gente, como é que eu vou voltar pra Califórnia, né? Nesse meio tempo a gente já tinha conversado e já tinha falado, não, a gente vai casar. Ali a gente já tinha decidido que a gente ia casar. A gente já tava com, vamos dizer, quase uns 8 meses por aí de namoro. E ele já tinha falado pra mim que eu não ia embora, que a gente ia casar. E eu decidi voltar mais cedo do meu período de au pair. Meu au pair começou em julho de 2018, era pra eu ter saído em julho de 2020. Mas eu acabei saindo um mês antes, eu saí em junho. E eu casei no dia 12 de junho de 2020. Dia dos Namorados no Brasil. Porque o Dia dos Namorados aqui já tinha passado. E assim, foi a melhor decisão. Eu, na verdade, eu nunca tinha pensado assim em casar, porque eu não tinha referência de relacionamento e casamento na minha família, sabe? Tinha até uma prima, um primo que era casado e tal, mas às vezes, né, eu ouvi umas coisas aqui, ali, isso não é referência de casamento não, filha. Mas a minha família mesmo, tipo, não tinha muita referência de casamento, então não tinha muita, né, eu achava que eu ia no máximo arrumar um cônjuge e morar junto e essa era a minha realidade, mas acabou que eu casei, né, eu acho que até no dia do meu casamento eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, tipo assim, isso mesmo tá acontecendo, gente, eu tô casada, estou casada, firme e forte, e vai fazer 6 anos que estamos casados. Eu às vezes fico chocada porque esse é o meu maior tempo de relacionamento que eu já tive assim na vida. Óbvio que será o único, né? Até que a morte nos separe. Mas eu nunca pensei assim que eu ia casar, que eu ia formar família. A gente não tem filhos ainda, né? Estamos nos planejando, estamos aí, né, nas orações e nos preparando mentalmente, financeiramente, fisicamente para isso. A gente tem gato, tem 3, são meus filhos. E pensar que tudo começou com um match é muita loucura. Às vezes é muito louco olhar pra trás e ver a reviravolta que a nossa vida dá, né? Toda vez que eu
todo ano que passa, a gente relembra, né, e faz brincadeiras sobre a nossa história, como a gente se conheceu. Não foi nada mirabolante, mas eu acredito que, tipo, se eu não tivesse ido naquele dia com a minha amiga no Starbucks e abrir o aplicativo lá, eu não teria conhecido ele, porque a gente tava bem distante um do outro, assim, geograficamente. Não tão distante, mas, né, 45 minutos de distância. Às vezes o aplicativo não vai tão longe assim. Mas deu certo, era pra ser, entendeu? E assim, eu genuinamente não posso reclamar, assim, sabe? Eu confio no meu marido de olhos fechados. A gente conversa sobre tudo, sobre os traumas dele, sobre o passado dele. Eu falo sobre os meus traumas, sobre o meu passado. A gente fala sobre o nosso futuro. Eu tenho certeza que eu ajudei ele em muita coisa, no sentido de, tipo, de ver a vida de forma diferente, né? Porque, querendo ou não, ele tinha um mundinho dele ali, americano, aquela coisa toda. E aí encontrou uma brasileira louca, entendeu? Porque eu sou louca. Ele me chama de Spice Woman. Porque I'm spicy. De vez em quando não me estressa não, entendeu? Mas enfim, a gente sempre se comunica, a gente sempre conversa, sabe? Ele é super respeitoso. E eu acho que eu não via muito isso, sabe, no Brasil, nos meus relacionamentos, sabe? E aquilo, né, a idade também ajudou muito, porque a gente é 4 anos de diferença, então ele já tinha 30 anos quando a gente se conheceu. Ele já tinha noção do que ele queria, sabe? Eu já tinha noção do que eu queria. Se eu tivesse baixado aquele aplicativo, nada disso teria acontecido. E essa foi a nossa história. Se você acredita em histórias assim, deixa um like aqui e me conte também nos comentários como foi a sua história de amor. E se inscreva no meu canal para mais histórias. Até mais!